Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das lições bíblicas de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, quarto trimestre de 2024. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Estamos por começar o último trimestre desse ano de 2024, que tem sido um ano de muitas bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. E o tema desse trimestre será as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista desse trimestre será o reverendo pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nós percorreremos essa senda de 13 lições e trataremos do tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós veremos hoje a lição prevista para o dia 6 de outubro de 2024, a lição de número 1, as promessas de Deus. Como prometido no trimestre que acabou de terminar, nós faremos um sorteio e daremos ao ganhador o livro de presente Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira. Em algum momento aqui do vídeo, acredito que na parte final, vai aparecer o ganhador. E veremos hoje a lição que será a síntese de tudo aquilo que trataremos no decorrer desse abençoado trimestre. O tema de hoje é as promessas de Deus. Texto áureo que se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe encontra-se registrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, dos versos 6 ao verso 13. Palavra do Senhor, leitura bíblica em classe. Isaías, capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por quê? Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque, com alegria, saireis e, em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amados, faço-me ladear mais uma vez pelo jovem Gabriel Felipe. Meu querido, deixe a sua saudação para a introdução desse nosso trimestre, como também as suas notas introdutórias para a lição de hoje. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma honra e alegria para mim estar aqui nesta noite, nesta aula, junto com o evangelista Jadson e o irmão Gabriel Ramos, auxiliar de trabalho. Para essa aula, que fala sobre as promessas de Deus, trago comigo a Bíblia Edição de Promessas. E nas suas notas introdutórias, ela diz que são destacados mais de 1.100 promessas, distribuídos em cerca de 71 temas. E por que eu quis dizer isso? Que a nossa fé consta saber que nosso Deus tem promessas em muitos âmbitos, e tudo aquilo que ele disse irá se cumprir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E é isso que falaremos ao longo desse trimestre. Deus seja louvado. Irmão, auxiliar de trabalho, Gabriel Ramos, as suas notas introdutórias e a sua palavra de introdução para o trimestre que agora se aproxima. Paz do Senhor a todos os irmãos, é uma honra estarmos aqui em mais de uma das nossas pré-aulas, acompanhado pelo evangelista Jadson, nosso superintendente, e também o jovem Gabriel Felipe. Nesse trimestre nós estudaremos um pouco a respeito das promessas de Deus direcionada ao seu povo no decorrer da história. Veremos os tipos e propósitos das promessas. Vamos definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Elencaremos os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Venha conosco em mais um trimestre para aprendermos a respeito da palavra de Deus. Amados, como será maravilhoso estarmos juntos nessa caminhada de 13 lições. Eu convido você agora a voltar ao sumário da lição e dê aí uma passada de olhos para conferir como trataremos das mais diversas perspectivas a respeito das promessas de Deus. As promessas de Deus para Israel, promessas de Deus para a igreja, promessa de obediência, promessa de salvação, uma promessa de cura divina, promessa de um coração novo, promessa de paz, promessas para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa de provisão, uma promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Isaías capítulo 54, versículo 10, a palavra nos assevera: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então tome posse das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, porque o nosso Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que prometeu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 1, um convite de Deus, um convite, uma promessa, irmão Gabriel Felipe. Para um trimestre que nós falaremos sobre promessas, eu acho interessante nós destacarmos, antes de qualquer coisa e antes de falarmos dos tipos de promessas, falarmos o que é promessa. Segundo as definições de Oxford Linguagens, promessa é afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Então, nesse sentido, nós vemos que o Senhor, ao longo da sua palavra, deixou várias promessas. Dentre elas, quero deixar aqui duas. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa do Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor. Também podemos destacar Apocalipse 3,11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O comentarista também destaca Isaías 55,11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra do Senhor traz diversas promessas, promessas de tipos diferentes. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesse primeiro tópico é: você tem acreditado ou você acredita nas promessas de Deus? O Senhor já falou e já cumpriu diversas de suas promessas, mas ainda há promessas que hão de se cumprir. E você tem acreditado nas promessas do Senhor? Qual a sua relação com as promessas de Deus? Deixo essa reflexão nesse primeiro tópico. Gabriel Ramos, sua palavra, meu amado. A partir da perspectiva do capítulo 55 do livro do profeta Isaías, nós vemos que o povo de Israel foi insensato. Em sua ação, eles agiam como se soubessem o que Deus estava pensando e o que Deus estava planejando. Nós vemos que o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que qualquer padrão humano. Então nós aprendemos, a partir dessa perspectiva do capítulo 55, que nós somos muito tolos em acreditar que nós conseguimos ajustar Deus em nossos padrões, fazer com que os planos de Deus e os propósitos de Deus sejam adequados ao nosso. E nós vemos que a partir dessa perspectiva do primeiro subtópico, nós vemos que a palavra ela tem poder. Nós acreditamos no poder da palavra.
E essa palavra pode agir em diversos propósitos. Nós poderemos destacar dois, como um propósito para a redenção, o outro propósito para a condenação. E para nós vivermos as promessas é preciso dar passos. Não vamos ficar parados, vamos continuar firmes em direção à nossa promessa. Glorificado seja o nome do Senhor. O comentarista nos leva a refletirmos a respeito do poder da palavra. As consequências, os efeitos imediatos que resultam da proclamação divina a respeito de algo, de alguém. Eu convido-os, por gentileza, a refletir Gênesis capítulo de número 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 1:6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez separação, e fez a expansão. Versículo de número 14. E disse Deus, haja luminares, e os luminares foram estabelecidos. Portanto, nós podemos concluir que o poder da palavra, ou da proclamação divina, é de trazer à realidade e à existência aquilo que não existe. Por isso, tomarmos mãos do que está escrito aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, nós podemos compreender que a promessa pronunciada, ou as promessas pronunciadas por Deus ao nosso respeito, a respeito da sua igreja e a respeito de toda a humanidade, são insuperáveis. Queiramos ou não, aceitemos ou não, as promessas de Deus hão de se cumprir. Nós precisamos caminhar em direção às promessas, dando passos de fé, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito, ao respeito da sua igreja, ao respeito da nossa família, e essas promessas certamente nos alcançarão. Ponto 2. Gabriel Felipe, é preciso buscar ao Senhor. De tantas promessas, nós veremos daqui a pouco que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Mas uma é a certeza, que para vivermos as promessas de Deus em sua plenitude, para vivermos todas as promessas do Senhor em nossas vidas, nós precisamos o buscar. Jeremias, no seu capítulo 29, versículos 11, 12, 13, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Destaque para o versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós queremos ver todas as promessas do Senhor cumpridas em nossa vida, nós precisamos o buscar de todo o coração. Esse é o nosso dever. Irmão Gabriel Ramos. No capítulo número 55, verso 6, o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías vai nos dar uma exortação a respeito de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus não planeja afastar-se de nós. Nós que criamos barreiras e principalmente o pecado cria uma separação entre o homem e Deus. Observe o livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então nós observamos que o pecado ele causa uma separação entre Deus e o homem. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, ele vai nos dizer que precisamos insistir em buscar a Deus, persistir. É preciso persistência na busca a Deus. As pessoas desistem após alguns esforços e concluem que Deus não pode ser encontrado. Mas conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Jesus nos assegura que seremos recompensados. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Quero me tomar posse agora da declaração do reverendo Luiz Hermínio, que trabalha o conceito de ativação de promessas.
As promessas de Deus estão à nossa disposição. Todavia, precisamos ativar essas promessas em nosso favor. E a palavra de Deus, apesar de não usar essa nomenclatura, ela vai dizer, segundo o que desenvolve o comentarista, pastor Elinaldo, que essas promessas precisam ser alcançadas mediante a busca. O salmista, no Salmo de número 37, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como ativarmos as promessas de Deus ao nosso respeito? É buscarmos a Deus e o obedecermos. O profeta vai nos dizer que se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Portanto, como veremos a seguir, são promessas que estão condicionadas a um relacionamento do servo e o Deus a qual ele serve. Mateus 6,33, passagem tão conhecida, vai nos dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Se nós priorizarmos o reino de Deus, certamente o reino de Deus nos priorizará e as promessas de Deus serão cumpridas e realizadas na nossa vida. E eu estou dizendo em todos os aspectos. Promessas para esse tempo e promessas indeléveis, indescritíveis, para o tempo da eternidade que está por vir. Ponto 3. É preciso se arrepender, Gabriel Felipe. Nesse tópico, eu gostaria de fazer uma comparação do que houve com Josué e Israel quando subiram contra a cidade de Ai. Eles disseram que o povo daquela cidade, aquela cidade, era tão fraca que precisaria subir somente 2, 3 mil homens para que Israel alcançasse a vitória. Mas a Bíblia diz, em Josué capítulo 7, versículo 4, assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então Josué rasga suas vestes, sem entender o que havia acontecido, e disse Josué, versículo 7, ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então o Senhor deixa bem claro que o povo havia sido derrotado diante de uma cidade fraca por causa do pecado. Então o Senhor passa a instrução, tira o pecado do meio do povo, tira o pecado do arraial, para assim, no capítulo 8, versículo 1, ele voltar com a promessa. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Então nós vemos que para a promessa, ou para a conquista de Ai ser alcançada, o povo precisou tirar o pecado do meio deles. Conosco é semelhante. Quando encontramos a Jesus e nos arrependemos, nossos pecados são perdoados e estamos aptos para viver as promessas de Deus. Então, assim como o povo naquela época precisou tirar o pecado, nós precisamos nos arrepender, ter nossos pecados perdoados na pessoa do Senhor Jesus, nosso Salvador. E assim poderemos viver todas as promessas de Deus para nós. Gabriel Ramos. Nós vemos o compromisso e a aliança de Deus com o rei Davi, que trazia a promessa de uma terra permanente para os israelitas. Observe o livro, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade os aflinjam como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Nós vemos o propósito, a aliança de Deus e o compromisso de Deus com Davi. Mas nós vemos que o povo de Israel trilharam pelo caminho da desobediência e pelo caminho da idolatria.
No entanto, Israel não cumpriu a sua parte do pacto, que era a obediência e afastar-se dos ídolos. E nós observamos, na perspectiva do capítulo de número 55, verso 7 do profeta Isaías, o profeta trazendo ao povo o arrependimento. É preciso arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. E Deus está pronto para renovar a aliança, porque Deus é misericordioso. Então, pecou, é preciso arrepender para alcançar o favor de Deus. A crise vivida pelo profeta Isaías nos dias do seu santo ministério compreendia um cataclisma e um caos nos aspectos mais variados da sociedade que ele compunha. Crise moral, crise política, crise econômica e, especialmente, crise religiosa e espiritual. Portanto, o povo de Deus, historicamente, nos dias de Isaías, estava acostumado a servir a Deus pelos favores de suas mãos. Estavam mais interessados na bênção de Deus do que no Deus da bênção. Então o profeta Isaías vaticina o decreto divino por revelação espiritual e ele deixa claro que o seguinte, versículos 6 e 7, o pecador deveria buscar ao Senhor e o ímpio deveria deixar o seu caminho mau. Porque o primeiro passo que precisamos dar em direção ao cumprimento e à realização das promessas de Deus na nossa vida é uma mudança genuína de rota e de comportamento. Marcos capítulo 9, versículo 23, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Todavia, o que nós queremos trabalhar, e você pode trabalhar na classe domingo, é qual é o conteúdo dessa fé? Qual é a motivação dessa fé? O que te faz querer aproximar-se de Deus? O que te faz ter em seu coração a chama da fé em Deus? São as bênçãos de Deus ou o Deus da bênção? Jesus Cristo pôde dizer à mulher do fluxo de sangue, Mateus capítulo 9, versículo número 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Portanto, nós vemos que o fim da fé não são as bênçãos de Deus. O resultado ideal da fé é a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo e o sinal externo disso é a confissão de pecados, o batismo e o novo nascimento. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. As promessas e seus fundamentos. As promessas na Bíblia, irmão Gabriel Felipe. No final desse tópico, o comentarista diz: portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, as promessas dizem efeito de Deus comprometer-se. Isso é interessante por quê? Porque se você é fiel a Ele, eu tenho uma boa notícia, Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas se você é infiel, tem uma má notícia. Ele é fiel, Ele não muda. E as promessas dEle, o que Ele prometeu, está de pé. Isso pode ser para nós uma bênção, mas também uma condenação. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Ele promete e tem poder para cumprir, pois é onipotente. Ele é fiel no que Ele fala. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, mediante as promessas, qual é o teu posicionamento? Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Eu te dou uma sugestão: seja fiel, porque as promessas descritas na Bíblia se cumprirão com glória em sua vida. O Senhor é maravilhoso, precisamos ser fiéis. Gabriel Ramos. Se você pesquisar a respeito da palavra promessa, pesquisar o seu significado, você vai encontrar a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. A palavra promessa está presente ao longo da Bíblia Sagrada. Embora de forma implícita ou explícita, nós observamos. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, nós vemos Deus fazendo promessa a diversos homens como Abraão, Isaque e Jacó.
No Novo Testamento, nós vemos alguns cumprimentos de algumas promessas que foram estabelecidas no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus ainda realiza promessas. E nós observamos algumas promessas, algumas sendo feitas pelo próprio Senhor Jesus. Nós vemos a vida plena, João capítulo 10, versículo 10, a promessa do Espírito Santo, Lucas capítulo 11, versículo 13, a promessa da paz, João capítulo 16, versículo 33, a provisão diária, Mateus capítulo 6, versículo 31. Embora vemos no decorrer de toda a Bíblia Sagrada mais de 1000 promessas estabelecidas para o povo de Deus. Queridos e amados irmãos, esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro de promessas. Estamos em tempo de eleições, onde muitas promessas são feitas. E, infelizmente, às vezes nos deixamos levar por essas promessas, que quase sempre, ou com raríssimas exceções, são cumpridas. Todavia, a palavra de Deus, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: esta Bíblia Sagrada é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta. Então, meus queridos e amados, a Bíblia Sagrada é um livro que revela a multiforme graça de Deus e a pluralidade de conteúdo da sua revelação. É óbvio, professores Gabriels, que a Bíblia não é tão somente uma caixinha de promessas. A Bíblia possui conteúdo edificativo, consolativo, exortativo, possui conteúdo histórico, figuras de linguagens tão diversas. Mas certo é que a Bíblia também contém promessas, e promessas que são verdadeiras e que serão cumpridas. E qual é a garantia que nós temos que essas promessas se cumprirão? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo número 1, versículo 13 e 14, ele vai nos dizer: em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Confie nas promessas de Deus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A doce e maravilhosa presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que tudo aquilo que está escrito ao seu tempo e no tempo de Deus há de se cumprir em o nome de Jesus. Ponto 2, Deus é infalível. Eu acho muito interessante ser destacado, ao falar de promessas, o poder de nosso Deus. Porque ele pode fazer tudo, cumprir tudo, porque ele tem todo o poder. O comentarista vai dizer no livro de apoio, e vai destacar alguns estudiosos que falam desses atributos de Deus, chamando de atributos absolutos ou atributos incomunicáveis. Dentre eles, já falei um pouco, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável. E por ele ser tão poderoso, por ele ser tão grande, tudo que ele promete, ele pode cumprir. Quero deixar algumas passagens, Isaías 55:10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ana, quando vai glorificar o nome do Senhor, porque ela era estéril, mas Deus a permitiu conceber, ela vai dizer: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque
porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Me dediquei aqui a uma leitura um pouco mais extensa, para te mostrar, e para que nós entendamos que o Senhor é todo poderoso. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele prometeu, ele não muda, pois é infalível. Glória a Deus. Gabriel Ramos. Nós observamos que o nosso Deus, ele é infalível. O nosso Deus, ele possui todo o poder. Aliás, ele é o próprio poder. E o pastor Elinaldo Renovato, ele vai destacar os atributos incomunicáveis de Deus. Nós vemos a onipotência, a onisciência e a onipresença. O ser humano deve reconhecer que não tem todo o poder sobre a terra. Nós somos falhos, somos limitados. Então, não adianta querer lutar contra Deus. E eu quero destacar uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, que vai dizer: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Nós vemos que tudo que nós precisamos tem em Deus. Se nós estamos com fome, ele é o pão vivo que desceu do céu. Se nós estamos com sede, ele é a água viva que mata a nossa sede. Se nós estamos cansados, ele é o nosso próprio descanso. Deus é infalível e Deus nunca perdeu o controle de nada. O que é ser infalível? Infalível é aquele que não falha. É a condição, ou a característica, ou a capacidade de ser alguém que não falha em nenhum aspecto de sua essência, de sua vontade e de seu trabalho. E é por isso que a infalibilidade de Deus pode ser comprovada por sua onipotência. Ele é infalível, ele pode fazer todas as coisas sem perder o atributo da santidade, porque ele não pode pecar, ele não pode mentir. O todo poder que o nosso Deus tem não pode ser confundido com o poder que um chefe de milícia ou um chefe de uma máfia ou organização criminosa tem. O poder de Deus é manifesto através da sua santidade. A infalibilidade de Deus está na sua onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus prevê, Deus antevê todas as coisas. Deus é infalível porque é onipresente, Deus está em todos os lugares. A literatura rabina judaica vai nos dizer que a onipresença de Deus, ela se constata na sua revelação superlativa quando Deus é o ser que está presente em todas as fases do tempo. Ou seja, ele está aqui no presente, ele esteve no passado e para ele o futuro é como se fosse agora. Então, esse Deus infalível nos dá como que se fosse um cheque em branco, Mateus 7,8, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Creia no poder desse Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meu querido irmão, o Deus que você serve é poderoso. E se ele prometeu, há de se trazer à existência o que intentou o seu coração. Ponto 3. Deus zela por sua palavra. Ele zela por sua palavra. Voltamos ao livro de Josué, capítulo 21, versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Repito, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. É quase como se Josué dissesse: vocês são testemunhas vivas de que Deus falou, cumpriu, prometeu e assim o fez. O Senhor, ele é verdadeiro. Jesus disse que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não profere mentiras, ele não profere enganos,
Ele não fala achando ou fala de qualquer maneira, não. Ele é a verdade. Se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. Se ele deixou registrado na sua palavra, ele mesmo já disse, a tua palavra é a verdade. A palavra dele, ele é a verdade. E mais, voltando, aos atributos de Deus e ao tópico passado, onde nós encontramos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel. Destaque, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós temos um Deus que é verdade e que não pode negar-se a si mesmo, é certeza de que ele fala a verdade e que tudo que ele prometeu, ele cumprirá, pois é fiel e fala a verdade. Gabriel Ramos, meu querido. Deus, ele zela pela sua palavra. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, nós vemos a primeira visão de Jeremias e o seu chamado. E nós vemos que Deus, ele revela o início do juízo para Jeremias, para que ele venha alertar ao povo de Deus. Nós vemos que Deus viu o pecado de Judá e que as nações executariam um juízo rápido e certeiro. Observe o capítulo de número 1, versículo 11, que nos diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O juízo de Deus estava decretado, um juízo rápido, um juízo imediato. Mas Deus, ele deu a oportunidade para que o povo viesse a arrepender. Mas o povo insiste na idolatria e na desobediência. E a respeito do chamado de Jeremias, nós vemos que Deus prometeu estar com Jeremias e cuidar dele, mas isso não impediria as dificuldades o alcançar. E nós vemos que a promessa de Deus para Jeremias e também para nós é que nada nos derrotará completamente. Ele nos ajuda em meio às dificuldades. Ele nos ajuda em meio aos problemas. Enfrente cada dia com a certeza que Deus estará presente em sua vida e o ajudará a vencer as dificuldades. Observe o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Vai trazer uma lista de problemas. E no verso 39 vai dizer: Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 e 24, pela versão Almeida Revista Atualizada. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O apóstolo Paulo pôde afirmar que ele sabia em quem estava crendo. O Deus que te prometeu é um Deus zeloso, e ele não deixará nenhuma de suas palavras ou expectativas ao seu respeito caírem por terra. Então, meu amado, minha amada, em vez de você trazer ao coração e falar as tragédias tão somente que você viveu, peça ajuda ao Espírito Santo para lembrar de quantas bênçãos você já experimentou no decorrer da sua caminhada. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu já não te disse, Josué? Eu não já te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. E ele manda te dizer nessa ocasião: eu já não te disse isso? Então só confia, filho. Só confia, porque no tempo de Deus, as promessas de Deus chegarão sobre a sua vida em o nome de Jesus. Ponto de número 3. Talvez você ainda não curtiu, não comentou na nossa pré-aula, mas deixa aí a cidade e o local de onde você está nos ouvindo. Nós ainda não decidimos qual vai ser o brinde que nós estaremos sorteando nesse trimestre, mas na próxima aula nós já estaremos comunicando qual será esse brinde. Então, por gentileza, participe, compartilhe essa aula com pelo menos mais 5
e as promessas de Deus se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Ponto 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus, irmão Gabriel Felipe. Mais uma vez, queria destacar a definição de condição antes de falarmos de promessas condicionais e incondicionais. Mais uma vez, segundo o Oxford Linguagens, condição dentre as várias definições, uma delas é antecedente necessário, sem o qual algo não ocorre. Então, nós observamos uma relação de dependência entre algo, um papel de algo, para que outra aconteça. Neste caso de promessas incondicionais, o prefixo in dá negação. Ou seja, promessas incondicionais são aquelas que, independente de nosso papel, independente de circunstâncias humanas ou terrenas, elas se cumprirão. Dentre essas, eu cito algumas. Atos, capítulo 11, versículo 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, essa promessa não havia a condicional se não arrependerdes, haverá uma fome, não. O que estava acontecendo é que, pelo Espírito, ele anunciava que aconteceria uma grande fome no mundo, o que a própria Bíblia atesta que aconteceu no tempo de Cláudio César. Tanto que a continuidade do texto vai dizer que os discípulos se prepararam para aquele acontecimento. Mateus 24, 32, 35 e 37. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Que temos outra promessa, que não tem condição, ela irá acontecer. A volta de Jesus é uma promessa incondicional. Irá acontecer, queira você ou não. Por isso é importante estarmos preparados. Deus é fiel. João Gabriel Ramos. Nós vemos que as promessas incondicionais não dependem de condutas humanas e nem de desejo dos mesmos. Deus cumprirá num tempo determinado a promessa. Esse tipo de promessa está inteiramente ligado à vontade do Senhor, mas que refletirá intensamente sobre a humanidade. Nós, no decorrer da Bíblia Sagrada, nós vemos alguns exemplos de promessas incondicionais. O primeiro exemplo, a promessa do nascimento de Jesus Cristo. Você observa isso, o próprio Deus falando para a serpente em Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 14. Nós vemos outra promessa incondicional, o local do nascimento de Jesus. E vemos outras promessas. Mas existem algumas promessas incondicionais que nós ainda aguardamos. E uma delas é a maior promessa que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, que é a promessa do arrebatamento da igreja. E nós vemos que a partir da visão do arrebatamento da igreja, nós vemos outras promessas. Um exemplo é a ressurreição dos mortos em Cristo e também a transformação dos vivos. Nós almejamos e aguardamos essa promessa. A nossa esperança é a sua vinda. Queridos e amados irmãos, as promessas incondicionais, quando oriundas da declaração divina, dizem respeito ao fato de que, quanto a elas, Deus não estabelece nenhuma condição ou termo. Isto está no âmbito daquilo que o professor Stanley Horton chama de vontade soberana de Deus. Eu sei que existe uma onda reformada, calvinista, tentando invadir as nossas igrejas, as Assembleias de Deus, o pentecostalismo clássico, e nós temos os irmãos calvinistas na maior deferência, os consideramos nossos irmãos na fé, mas enxergamos alguns pontos da teologia sistemática numa perspectiva diferente. Nós acreditamos que, muito embora caiba ao homem o poder de escolher muitos aspectos da sua vida e existência, existe um núcleo duro de vontades e planos divinos que são impostos por sua soberania e são completamente inegociáveis. É o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo número 2,
a partir do versículo número 11. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. No aspecto ou no âmbito desse núcleo de vontade, de imposição divina da sua vontade, é o que está disposto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A promessa do arrebatamento da igreja e todas elas conexas não dependem da vontade ou da quiescência humana. Aqui não se trata de um contrato de adesão, onde alguém precisa aderir às cláusulas para assim ser submetido a elas. Aqui se trata da manifestação da vontade soberana, inquestionável, insuperável e inabalável do Deus que criou os céus e a terra. Creiam ou não os ateus, Jesus voltará. Creiam ou não os pós-tribulacionistas ou os pré-tribulacionistas, Jesus voltará. Creiam ou não os comunistas, Jesus voltará. Creiam ou não os capitalistas, Jesus voltará. Independentemente da fé de alguém ou da vontade de alguém, a última trombeta soará e a igreja romperá o céu atmosférico para encontrar com o Senhor nos ares. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ponto 2, promessas condicionais. Nesse tópico, eu gostaria de fazer uma comparação com a programação de computadores, na qual sou aluno. Nela nós temos uma lógica chamada condicional se não. O que ela diz? Se algo acontecer, for desta forma, acontecerá isto. Mas se isso não acontecer, acontecerá aquilo outro. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 e 13, diz: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então aqui nós vemos a condicional se fores fiel, se obedecerdes, se andares nos estatutos. Outra, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mudando um pouco, se você perseverar até o fim, você será salvo. Então notamos nessas promessas o uso da condicional se. Se você crer em Jesus, você será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você for fiel, será salvo. Se não for, será condenado. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor e saber que as promessas que Ele nos faz, nós não podemos cair no erro também de atribuirmos um caráter meritório nas promessas de Deus. Só se cumpriu porque eu fui bom. Só se cumpriu porque eu sou bom. Porque eu fui obediente, porque isso ou aquilo. Não. As promessas de Deus despertam em nós a fé de obedecermos a Ele. E aí sim, Ele cumpre as suas promessas. Porque Ele é fiel e Ele é Deus. Glória a Deus. Gabriel Ramos. Nós sabemos que por mérito humano nós não conseguimos nada, porque tudo é pela graça. E nós vemos que as promessas condicionais são aquelas que para o seu cumprimento estão inteiramente ligadas às atitudes humanas. Isso significa que para se cumprir essa promessa é necessário que um homem se enquadre na ordenança de Deus. Não caia naquela cilada que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Tome cuidado, porque nós vemos que no decorrer da história,
Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, mas nós vemos que o pecado da desobediência, o pecado da idolatria foi tomando conta do povo. E nós vemos que o juízo de Deus sobreveio sobre eles para que eles viessem a atentar e a arrepender dos seus pecados. Então nós vemos algumas promessas condicionais. E uma das promessas condicionais, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 14 e versículo de número 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer adquirir o perdão de Deus? Perdoe aquele que tem te ofendido. Perdoe aqueles que têm tentado te prejudicar, porque assim nós conseguiremos o perdão de Deus. Existem várias promessas condicionais e ele também vai se encaixar no arrebatamento, que vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso ter perseverança, é preciso ter constância para chegar ao céu. Amados irmãos, Deuteronômio 30:19, a palavra vai nos dizer: agora escolham a vida para que vivam. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. As promessas condicionais são aquelas que dizem respeito ao limite que Deus se impôs, respeitando aquilo que nós chamamos de arbítrio ou livre-arbítrio. Cabe a você, em muitos aspectos da vida cristã, tomar posse dessas promessas. Está colocada diante de você a proposta de conseguir alcançar diante de Deus todas essas promessas, por fé. A condicional mais importante é a fé, porque a palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14:23, parte final, vai dizer: e tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, para acessarmos a esse rol de promessas, precisamos nos condicionarmos à fé no Filho de Deus, em obedecermos por fé e a praticarmos atos movidos e influenciados pela fé. Senão, seremos como o filho, irmão do pródigo, que estava perdido dentro de casa. O pai disse para ele, Lucas capítulo 15, 30 e 31, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho perdido dentro de casa disse ao pai. O pai então lhe responde: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. Ele era dono de tudo, mas não tinha acesso a nada, porque faltou-lhe fé, faltou-lhe relacionamento, faltou-lhe convivência com o pai. E estas são as condições mais importantes para alcançarmos e desfrutarmos das promessas colocadas sob condições em nossas vidas. Ponto 3. O propósito das promessas divinas. Nós falamos no subtópico 1 do tópico 1, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Tendo ciência disso, não faz sentido nós acharmos que as promessas de Deus não têm um propósito, ou que Deus lança palavras ao léu sem algum objetivo ou sem algum propósito. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma visão que eu tenho sobre a Bíblia Sagrada. O Senhor, ele faz algumas promessas que eu quero chamar de promessas principais, que são sobre os propósitos dele para a humanidade, para o homem. A promessa da salvação e redenção em Jesus, a promessa do céu, as promessas que ele nos fez relacionadas à nossa salvação, que é as maiores promessas que nós podemos ter. Mas Deus, ele é tão amoroso, ele é tão poderoso e ele nos ama tanto que ele fez outras promessas, assim como a promessa que ele fez para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele estabelece alguns propósitos ao longo da sua palavra. Promessas que têm propósitos quanto à nossa salvação, que eu disse, mas também promessas individuais, promessas de proteção e de cuidado. Nosso Deus é maravilhoso. Nesse último tópico, onde nós falamos dos propósitos das promessas de Deus, eu quero te levar a fazer uma reflexão. Deus tem promessas na sua vida? Se ele tem promessas, quais são os propósitos dele para você? Quais são os propósitos dessa promessa? Te convido a entender, a buscar no Senhor entender, porque isso fará uma grande diferença em sua caminhada. Gabriel Ramos. Existe uma frase que para viver o propósito é preciso superar o processo. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é infalível, o nosso Deus, ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, mas nós sabemos que Deus, ele é um Deus acessível para todos aqueles que o buscam. E quando nós recebemos as promessas divinas para as nossas vidas, nós devemos reconhecer que Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Quando nós vemos o cumprimento das promessas de Deus, percebemos que ele se relaciona conosco. Mais importante do que a bênção é o abençoador. Mais importante do que o milagre é o dono do milagre. Mais importante do que a promessa é o dono da promessa. A nossa comunhão com Deus é mais importante até mesmo do que viver as promessas. Queridos e amados irmãos, Evangelho de Jesus, Palavra de Deus, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 7, pela versão King James atualizada. O que faço agora não podes compreender. Todavia, o compreenderás mais tarde. Dos muitos aspectos que o comentarista trouxe a respeito dos propósitos específicos das promessas de Deus, ele disse o seguinte, que um dos principais propósitos é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então existem momentos da vida que a gente realmente não entende o processo pelo qual nós estamos sendo submetidos. Mas vai chegar uma hora que nós vamos entender. E é aí que entra o cumprimento das promessas de Deus e o propósito. O José pode dizer, e foi registrado Gênesis 5:20, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Existe propósito para cada promessa, e dos muitos propósitos que pode haver nas promessas de Deus na nossa vida, está o fato de nós nos apegarmos a Ele e nos estreitarmos cada dia mais em um relacionamento pessoal, diário e íntimo. Só palavra de conclusão, irmão Gabriel Felipe. Ao falar de relacionamento, quero citar Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor faz algumas alianças. Faz uma aliança com Noé, faz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, com sua descendência. Promessas essas que chegam até nós, porque ele disse para Abraão que nele seriam abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. O Senhor estabelece promessas e alianças, porque ele queria se relacionar conosco, porque ele quer ter um relacionamento conosco. Ele te chamou, ele te escolheu, ele tem uma promessa na sua vida. Não desista do teu chamado, não desista ou não deixe de crer em tudo que a palavra do Senhor diz ou que ele disse a seu respeito. Ele é fiel para cumprir. Nós aprendemos de diversas formas nessa aula, que ele é poderoso, que ele é fiel e que ele faz. Então, como disse nosso irmão Gabriel anteriormente, persevere, pois isso é necessário. Gabriel Ramos, sua palavra de conclusão. Que venhamos confiar e descansarmos nas promessas do nosso Senhor. Encerro dizendo um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, versículo de número 2. Uma promessa condicional, que diz assim, será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Não é crente que corre atrás da bênção. É a bênção que corre, virão e nos alcançarão. Fique tranquilo,
Deus não tarda e muito menos falha. Ele chega no momento certo para nos socorrer. Glória a Deus. Deixa a você então o que acabou de ser dito pelo professor irmão Gabriel. Todas essas bênçãos te alcançarão. Muito obrigado por estar conosco em nossa primeira aula desse trimestre. Esperamos vocês para as próximas 12 lições. Que o Senhor te abençoe e que as promessas de Deus alcancem a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, muito obrigado. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que aula maravilhosa que acabamos de ter aí. E nesse exato momento agora estaremos iniciando o nosso sorteio, o sorteio do livro Teologia Sistemática Brasileira, tá? Conforme falado pelo nosso superintendente evangelista Jadson, no decorrer do trimestre passado, sobre o sorteio que estaria acontecendo para aqueles que comentassem aqui nos vídeos, tá bom? Então a gente extraiu todos os comentários dos vídeos, tá? Deu 554 comentários. Desde já, o Ministério Floresta, juntamente com a diretoria da Escola Dominical, agradece a todos aí por ter participado, por ter comentado, tá bom? E que possamos seguir com essa parceria aí no decorrer desse próximo trimestre que está iniciando hoje, tá bom? Então, vou explicar para vocês as regras do sorteio. O prêmio, o sortudo, a gente já disse aqui que ele vai ganhar, que é um livro Teologia Sistemática Brasileira, que está enviado direto para o seu endereço. Meus irmãos, as regras são simples. Eu estou aqui em uma planilha do Excel, foi onde que a gente extraiu todos os comentários dos 13 vídeos das lições, tá bom? Foram 13 lições, 13 vídeos. E aqui está os arroba aqui de cada pessoa que participou, tá bom? Então aqui tá mostrando todos eles, tá bom? E esse aqui é o comentário que essa pessoa teve. O sorteio vai ser muito simples e muito fácil a compreensão. Então, do número 2 até o comentário 554, a gente vai estar sorteando um número, do 2 ao 554, tá bom? Vou rolar aqui para os irmãos verem aqui na tela. Então, meus irmãos, conforme vocês viram aí os comentários, 554 comentários, então o sorteio vai valer do número 2 ao 554. Forma simples, a gente vai sortear aqui o número que cair, eu vou vir aqui, vou mostrar para os irmãos, vou ler o arroba da pessoa e o comentário que ele comentou, tá bom? Então vamos lá para o sorteio. Aqui então na tela aqui já para realizar o sorteio, tá bom? Será apenas um ganhador, tá? Que vai estar ganhando esse livro aí, Teologia Sistemática Brasileira. E a gente vai sortear então do número 2 ao número 554, que foi a quantidade de comentários que a gente teve nos vídeos do trimestre passado, tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos que participou aí, independentemente se você for o ganhador ou não, tá bom? Então vou clicar aqui agora então em sortear, vamos ver qual o número que saiu. Meus irmãos, tá aí na tela então o número 313, meus irmãos. 313 foi o ganhador, então, tá? Do sorteio que aconteceu do número 2 ao 554, tá bom? Esse aqui é o horário exato que a gente realizou o sorteio, conforme os irmãos podem ver aí. E agora, então, a gente vai conferir lá na nossa lista quem é o ganhador do livro Teologia Sistemática Brasileira. Irmãos, aqui na tela, então, vamos procurar aqui, então, o número 313, que os irmãos podem ver aqui, tá bom? Tá aqui o número 313, é a nossa irmã Luzia Fernandes. Isso mesmo, Luzia Fernandes comentou: a paz do Senhor, meu nome é Luzia, sirvo a Assembleia de Deus em Santana de Monhuaçu. Meus parabéns, minha irmã, por ter ganhado aí esse livro Teologia Sistemática Brasileira. Então a gente vai pedir que a irmã entre em contato com a gente no Instagram, pelo direct, tá? O arroba vai estar na descrição desse vídeo. E aí, entrando em contato, a gente vai pegar o endereço e vai estar enviando para a irmã, tá? Que foi contemplada nesse sorteio aí. Bom, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe também a todos que comentou, aqueles que deixou o like, aqueles que têm assistido essa aula, que tem abençoado muito as nossas vidas. Deus abençoe, fique na paz.